Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nessa lição vamos estudar a lição de número 4, a qual tem o título A Promessa do Espírito Santo. Lembrando que a nossa revista está estudando sobre as plenitudes das promessas de Deus. A gente está estudando algumas promessas que estão na Bíblia Sagrada e a gente está nos aprofundando, entendendo mais essas promessas e lutando para cada dia melhorar conforme a palavra de Deus. O textuário da lição de número 4 está lá em João capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. O objetivo dessa lição: entender quem é o Espírito Santo, compreender qual a função do Espírito Santo, identificar quando essa promessa se cumpriu. A verdade aplicada. Ao ascender aos céus, Jesus fez uma grande promessa que não nos deixaria órfãos. E hoje, em cumprimento à sua palavra, temos o Espírito Santo, nosso ajudador. Jesus fez uma grande promessa para a sua igreja, o envio daquele que o representaria a todos os homens que o aceitassem. Um amigo, um consolador, um intercessor. Estamos falando da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Imagine você e eu. É bem provável que algum de nós temos um amigo muito chegado, um amigo muito chegado. E a gente ficaria muito triste, por mais que voltaria logo, se ele marcasse uma viagem, a qual ele ficaria um mês longe. Imagine você longe do seu amigo um mês. Por mais que você tivesse contato pelo celular com ele ou algo assim, vai dar com certeza uma tristeza ali, sei lá, você não vê a hora dele voltar, ou algo assim, mesmo ele sabendo que ele vai voltar. É a mesma coisa que eu me imagino que os discípulos sentiram quando viram Jesus sendo ascendido aos céus. Eles sabiam, Jesus disse para eles que iam voltar. Ele ia para o Pai, mas ele ia voltar. Mas mesmo assim, você está do lado do seu melhor amigo, por mais que você tenha contato com ele, não é fisicamente igual. Mas deu aquela tristeza no coração dos discípulos. E Jesus, sabendo disso, e tudo já estava no plano perfeito de Deus para a humanidade, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Convém que eu vá, para que venha o Consolador, que se chama Espírito Santo. Ele vai ter a função de exortar vocês, consolar vocês, lembrar vocês de todas as palavras que eu vos tenho dito. Conservar vocês na palavra, para que vocês vivam, praticam, entendam ela a cada dia. Essa é a função do Espírito Santo na minha e na tua vida. Jesus, ele subiu ao céu, mas ele deixou uma pessoa na mesma essência, aquele que representaria ele na minha e na tua vida, chamado Espírito Santo, um ser muito especial. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que exorta eu e você a entrarmos pela palavra. Quando vamos fazer algo que não se encaixa na Bíblia Sagrada, é o Espírito Santo que convence eu e você. Abre o meu e teu entendimento para que possamos entender e lutar para colocar a palavra de Deus em prática. É bem interessante, eu também já usei essa palavra, essa expressão, a qual diz que é fácil para mim e para você, pela misericórdia de Deus, a qual temos o Espírito Santo movendo dentro de nós, olhar para a natureza, olhar para como o mundo é perfeito em toda a sua harmonia, como as coisas se encaixam, como a natureza não tem defeito na natureza, que você, nossa, defeito da natureza, não. Tudo no mundo é perfeito. Quando você vê algum erro, você pode ver que tem a mãozinha do ser humano atrás. Mas a gente é tão fácil, eu e você, olhar para a natureza, para o mundo em si e falar assim, nossa, só pode ser Deus que fez isso mesmo. Parece que a gente enxerga, como eu comentei na aula passada, o DNA de Deus ali expresso na criação. Aquele detalhinho mostra que só Deus faz aquilo. Para mim, para você, talvez é fácil. E muitas vezes eu já usei essa expressão, é fácil, o ser humano é só olhar para a natureza, ele já vai enxergar que Deus existe. Mas se não tiver isso, a Bíblia Sagrada, se não tiver a ação do Espírito Santo ali, o ser humano ele pode olhar numa obra, ele pode ver escrito lá, feito por Deus, e ele vai dizer, Deus não existe. Por quê? Porque ele não deixa o Espírito Santo entrar no coração dele. O Espírito Santo é o único
que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele convence o homem: ei, você foi feito do pó, você precisa de Deus, olha para a natureza agora, você vai enxergar Deus, e Deus é real, e você precisa o aceitar, reverenciar e entrar pela Bíblia Sagrada, entrar pelos seus mandamentos para ter uma vida eterna. Ele é o único que convence o homem. Não adianta o homem olhar, se não tiver, olhar para a natureza, e ele não vai enxergar Deus se não tiver a ação do Espírito Santo. É um exemplo que eu dei. O Espírito Santo ele foi deixado para representar Jesus na minha e na tua vida. É o mesmo o Espírito que habita lá nas regiões celestiais. Ele habita dentro do meu e do teu coração. Então é um privilégio enorme. E essa promessa, pela misericórdia de Deus, se cumpriu. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, que estará convosco. E ele, basicamente, a Bíblia dizendo, ele vai me representar. E essa promessa se cumpriu. E essa promessa já foi dita lá por Joel, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a terra, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Tudo isso já estava escrito lá no Antigo Testamento. Jesus, ele cumpriu a promessa, ele disse: ei, estava escrito no Novo Testamento, eu vou subir ao Pai, mas convém que eu vá para que o Espírito Santo desça e esteja convosco. E ele vai ter a função de lembrar vocês de toda a palavra que eu disse para vocês, a qual também a gente está falando aqui do textual, tá certo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. A Trindade é uma essência só. É uma essência só. Deus, Pai é Deus, Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. John Wesley disse numa das suas frases, ele diz assim: me explica, como pode haver 3 velas em um recinto e haver uma iluminação só? Se você me explicar isso, também explicarei para você a Trindade. Tá certo? Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E vale a pena ressaltar, ele não é mais um ser, ele é Deus também, tá certo? Ele estava lá no início. O Espírito Santo, desde lá do início, ele já existia. Ele não surgiu, ele não nasceu no Novo Testamento. Ele só foi mais expressamente anunciado pela Bíblia Sagrada. Ele foi mais expressamente vendo o agir dele no Novo Testamento. Isso é evidente. Mas ele já existia desde o início da humanidade. A ponto de Jesus, a Bíblia Sagrada lá falando em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra é sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso é uma evidência que ele já existia desde o início. E outra evidência que temos que raciocinar um pouquinho, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse façamos vem do verbo fazer. E esse façamos ele está no plural. Então quer dizer que tinha mais um ser junto com Deus. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava lá na criação do homem. Quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então o Espírito Santo ele existe desde o início. Ele só as suas obras, o seu agir, o seu mover foi evidenciado mais no Novo Testamento. Mas eu e você temos que entender que desde o início o Espírito Santo já existia, tá certo? Ele é Deus. Há muitas vezes uma forma equivocada de falar que o Espírito Santo é mais uma energia, mais uma força cósmica, ou que alguns imaginam dessa forma, mas isso é mentira. Ele é Deus. Algumas religiões tratam equivocadamente o Espírito Santo como uma fonte de poder de Deus, porém a Bíblia refuta isso, pois ela o trata como uma pessoa dotada de personalidade. O Espírito Santo fala, você pode ver isso lá em Atos capítulo 13, versículo 2, a qual o Espírito Santo disse: separa para mim Paulo e Barnabé para uma grande obra que eu tenho para eles. O Espírito Santo pensa, lá está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. O Espírito Santo ele sente, está em Efésios 4:30. O Espírito Santo tem vontade, que está lá em Atos 16:7. Então ele não é mais uma energia ou algo assim. O Espírito Santo é Deus, tá certo? Refletindo,
O que significa ser cheio do Espírito Santo? Significa ser dotados ser dominado pela palavra de Deus. Quando a palavra nos domina, o Espírito Santo nos consola, nos controla. A promessa do Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Jesus tinha plena certeza que os discípulos só seriam vitoriosos e aptos na proclamação do Evangelho com a ajuda do Espírito Santo. Sozinhos? Nunca. Quando Jesus prometeu que enviaria outro Consolador, ele se referia a alguém com o mesmo grau de poder, unção, responsabilidade, compromisso, amor, entre outros atributos. A pessoa do Espírito Santo seria a presença invisível de Deus em nós, nos ajudando e amparando em todas as situações da vida. Jesus foi bem enfático ao dizer: não vos deixarei órfão. Cumprir-se a promessa que está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. E a dizer que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos velhos terão visões. E vossos jovens terão sonhos. Essa promessa se cumpre com a descida do Espírito Santo que está em Atos, capítulo 2. Quando estava tudo reunido no mesmo lugar. E foi ouvida sobre eles língua repartida como de fogo. E eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Essa promessa se cumpriu. E ela se continua cumprindo. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Quer dizer que ele não se manifestou. Ele não se manifestou em forma de línguas estranhas na sua vida. Mas uma das evidências que a gente precisa buscar, que a gente precisa como cristão buscar na vida nossa, é o batismo com o Espírito Santo. E a evidência que somos batizados com o Espírito Santo ou não é falar em línguas estranhas, tá certo? Então a promessa que Jesus disse, que ele não vos deixaria órfão, já era uma promessa que existia da parte de Deus lá em Joel. Veio Jesus fez toda a maravilha dele aqui, deixou toda a palavra dele aqui. Ele foi subindo aos céus, os discípulos ficou muito triste, vai perder o melhor amigo, vai perder o Filho de Deus que estava do lado deles. Jesus disse assim: não, eu não vou deixarei órfão, eu vou deixar o outro Consolador. Ele tem a mesma função que eu, ele tem a mesma unção que eu, ele vem do mesmo lugar que eu. Ele vai ter a função de lembrar vocês de tudo que eu disse a vocês e fazer vocês ser mais do que vencedor aqui. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Ele é incrível. O Espírito Santo não foi uma promessa descabida, aleatória ou simplesmente para vedar a brecha da ausência de Jesus. Pelo contrário, ele foi enviado com objetivos claros e extremamente maravilhosos para a vida dos servos de Deus. Veio com o revestimento de poder para que os discípulos pudessem anunciar com ousadia a palavra que transforma. Ele convence o pecador. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. As belas mensagens de grandes pregadores, os filmes que fazem chorar, os renomados livros, nada disso será efeito para convencer o homem do pecado, se não houver a ação do Espírito Santo, pois é ele quem convence. Em todo o tempo, ele nos apresenta Jesus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo que constantemente nos lembra a verdade do Evangelho. E isso faz com que não percamos o alvo, que é Cristo. Ele está santificando a noiva para o grande momento do arrebatamento. Então o Espírito Santo, ele sempre está lá, na minha e na tua vida, nos corrigindo, nos alertando, nos lembrando que temos um alvo. Temos uma caminhada a prosseguir. Não podemos, a hora que a gente dá uma desviadinha do nosso olhar, começa olhando para a situação do mundo, começa a nos desesperar, igual Pedro, quando ele estava no mar. Quando Pedro olhava para Jesus, ele caminhava normalmente, em cima das águas. Mas como a Bíblia diz que quando ele tirou os olhos de Jesus e começou para a bravura das ondas, ele começou a se afundar.
E a mesma coisa na minha e na tua vida. Quando a gente está olhando para Jesus, a gente vai avançando, a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, que é eu e você. Mas isso quer dizer o quê? Que sempre a igreja vai estar em constante ataque. A igreja nunca vai estar retrocedendo. A igreja vai sempre estar constante atacando, atacando, atacando. E as portas do inferno elas não vão resistir. E a gente vai ser mais do que vencedor. Mas para isso, eu e você devemos olhar para Jesus, que é o nosso alvo. E quando a gente desvia o nosso olhar de lá, lá está o Espírito Santo, nosso melhor amigo, nosso consolador, aquele que nos exorta. Ei Samuel, ei jovem, ei moça, ei rapaz, entra pelo caminho, olha para o alvo, você está perdendo o alvo, e você olhando pelo alvo, eu olhando pelo alvo, a gente sai andando por esse mar que representa o mundo de tribulação, andando por cima, caminhando e sendo mais do que vencedor. Mas se não tiver a ação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na minha e da tua vida, a gente nos distrai, a gente perde o foco, e na verdade a gente não teria essa graça de um dia dizer que a gente vai morar nas mansões celestiais se não tiver ação, o agir do Espírito Santo na minha e na tua vida. É Ele que sempre está nos alertando, dizendo que Jesus vai voltar e precisamos ter uma vida de santificação. Perfeiciona a cada dia para encontrar com Jesus nos ares. Conclusão. Receber a promessa de Deus é bom, mas quando se trata de cuidados, salvação e vida eterna é muito melhor. E foi exatamente isso que a promessa da descida do Espírito Santo fez e faz. Ele, o nosso amigo ajudador, nos convence dos nossos erros, nos auxilia para o grande momento que ainda está por vir, o arrebatamento. O que aprendemos hoje? Ao ascender aos céus, Jesus fez uma promessa, que não nos deixaria órfãos. O Espírito Santo foi enviado por Deus a nós com o intuito de ser nosso ajudador, mediador e consolador. E ele é a personificação de Deus habitando em nós. Então a promessa que estudamos hoje é a descida do Espírito Santo. Ela se cumpriu lá em Atos, quando todos estavam reunidos, e aproximadamente 130 pessoas, se não salvo engano, foram batizadas com o Espírito Santo. E essa promessa continua se cumprindo. Eu e você, pela misericórdia de Deus, temos o Espírito Santo na minha e na tua vida. E vale a pena ressaltar, essa promessa a gente deve guardá-la com todo amor, com todo carinho. Dar valor no agir do Espírito Santo. Pedir para Deus abrir os nossos ouvidos espirituais para a gente possamos escutar a voz do Espírito Santo dentro do nosso coração. Entrar pelo caminho e ouvir. Que sempre o Espírito Santo vai estar nos alertando, nos corrigindo e nos santificando para o grande dia, o dia do arrebatamento. Então, Jesus fez a promessa se cumpriu, ela continua se cumprindo, e ela só vai parar de se cumprir, essa promessa, ela tem o final dela, no dia do arrebatamento. E para isso, o Espírito Santo está preparando eu e você para encontrar com Jesus nos ares. Então, somos gratos a Deus, essa misericórdia de ter um ser habitando na minha e na tua vida, chamado Espírito Santo, a qual é Deus. Ele não é mais uma energia, ele é Deus, representando Deus, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, dentro de nós, nos ajudando a vencermos e estar pronto para encontrar com Jesus nos ares. Tá certo? Deus abençoe a vocês. Estudamos a lição de número 4. Qualquer dúvida, observação, pode colocar nos comentários, pode colocar no WhatsApp. Um grande abraço a vocês. Deus continue vos abençoando. Até mais, na paz do Senhor.